Irmãos, para a mensagem, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Dando continuidade à série de sermões que nossa igreja tem embarcado nessa viagem pelo Evangelho que Lucas escreveu, escrevendo uma linda história de amor, hoje nós vamos pensar sobre o dia mais importante da história. Hoje nós vamos pensar sobre o dia do nascimento de Cristo. Vamos expor as Escrituras Sagradas a partir da narrativa de Lucas acerca do nascimento de nosso Senhor e Salvador. O capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 1 até o versículo 7. É muito interessante entender que Lucas, era um médico, mas não somente isso. Lucas ele consegue fazer um levantamento histórico muito belo e muito perfeito, obviamente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas é interessante como Lucas ele fala certas informações com tamanha esperteza para um melhor entendimento do que estava acontecendo na época. Certo? Vamos ler o texto bíblico a partir do versículo 1 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse texto é um texto muito legal, muito interessante, não somente pela importância do nascimento de Cristo, mas também como Lucas ele vai falando sobre algumas coisas muito específicas do que estava acontecendo na época, como, por exemplo, o recenseamento, sobre Quirino, governador, César Augusto. Ele vai citando o nome de pessoas importantes para a história e para o contexto daquela época. Só que tem uma coisa também que o texto deixa muito claro, é de que Davi, o rei Davi, que governou Israel, a nação de Israel, tinha como também descendente o próprio José. Que José era um descendente, ele pertencia à linhagem real, à linhagem de Davi. Então a gente já percebe que Jesus não seria tão somente o Filho de Deus, mas também o Filho de Deus com descendência real. Jesus seria também um descendente de um rei. E certamente Cristo reinaria não somente sobre um reino específico, mas sobre todo o universo. Isso é uma verdade que podemos tirar do próprio texto. Agora, uma coisa que eu devo lembrar a vocês é de que o reino de Cristo, ele ultrapassa barreiras que vão para além da língua, do idioma, que vão para além da cultura local, que vão para além da etnia que está naquele local. O reino de Cristo ultrapassa diversas barreiras. Enquanto nós celebramos, e aqui eu faço um comentário como uma mobilização missionária, um spoiler da campanha de missões mundiais, né? Enquanto nós estamos aqui celebrando com alegria, na última quarta-feira, por exemplo, na Muralha de Oração, eu trouxe a informação de que a missão Portas Abertas, a agência missionária Portas Abertas, havia divulgado uma notícia que para nós é chocante. A missão Portas Abertas divulgou na quarta-feira, por volta das 5 horas da tarde, a notícia de que na República Democrática do Congo, 70 corpos de cristãos foram encontrados decapitados dentro de uma igreja. Hoje de tarde, uma outra agência missionária divulgou uma nota de que uma reunião de crentes, de cristãos protestantes dentro de uma igreja foi alcançada por uma investida de um grupo extremista hindu, e pelo menos 3 estão em estado grave, e os demais irmãos, os outros 47, foram agredidos com barras de ferro e diversos outros tipos de agressão. Não correm risco de vida, mas estão com diversas hematomas e feridas pelo corpo. O reino de Deus, o mesmo rei, o mesmo filho de Davi, o descendente com sangue real, o Cristo que reinaria sobre todo o universo e que reina sobre a nossa vida hoje, é o rei do nosso coração porque pertencemos ao seu reino. E é o rei também dos irmãos lá na República Democrática do Congo e também na Índia, porque também pertencem ao mesmo reino. Nós estamos ligados a um corpo que vai para além do que nós conseguimos enxergar.
e de um corpo que vai para além daquilo que nós imaginamos estar acontecendo. A realidade que nós vivemos aqui não é a mesma realidade que irmãos com a mesma fé, no mesmo Cristo e que têm o mesmo Senhor, estão vivendo nesse exato momento ao redor do mundo. O que eu quero fazer com isso, alertando sobre isso, é de que tenhamos sensibilidade com o restante do corpo. Porque se uma parte do corpo está doente, nós devemos lembrar de orar pela cura desse corpo, dessa parte do corpo. Se parte do corpo sofre, o restante do corpo também sofre. Devemos lembrar que o Rei dos Reis não é o rei tão somente de nossa vida, mas de um reino que vai para além daquilo que nós conseguimos ver. Agora voltando para o texto e para o sermão de hoje. Mas não se esqueçam disso. Orem pelos irmãos. Hoje eu vi a notícia de que os familiares dos mortos lá na República Democrática do Congo, até agora não conseguiram enterrar seus entes queridos. Por um estado de insegurança, de vulnerabilidade. Porque eles podem ir lá buscar o corpo do seu ente querido para enterrar e no meio do sepultamento também serem alcançados por ações violentas. Vamos orar por nossos irmãos que estão no Congo e na Índia, bem como por toda a comunidade perseguida, né, pelos PNAs, como assim nós chamamos. Mas voltando para o texto agora e para o sermão de hoje. O sermão tem por título o dia mais importante da história. Os primeiros 3 versículos nos levam a crer que havia uma dinâmica para um dia especial. Veja só, não é tão somente informações históricas lançadas assim de qualquer jeito, como se fosse qualquer coisa. O texto é muito claro quando ele vai falar algumas coisas muito importantes para o contexto da época, quando ele diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Havia um movimento diferente ali. Eu não sei se você lembra de algum dia especial da sua vida, o nascimento de um filho, uma filha, o dia do seu casamento, ou algo do tipo, não sei. Eu lembro de um dia muito especial na minha vida, o dia do meu casamento. Sara chegou para mim com uma ideia de casar de 7 horas da manhã. Disse assim, vamos casar às 7h30. De pronto assim concordei, depois me arrependi. Depois queria voltar atrás, mas não tinha como, vai ser às 7h30 mesmo. E ficou nesse horário bem cedinho da manhã, para pegar aqui antes do culto matinal, né, do culto matutino da EBD aqui, e os irmãos que iam ficar por aqui já serviu o casamento como culto. Depois quem vai para a EBD vai para a EBD, quem não vai, não vai, mas está todo mundo aqui reunido. E foi assim o dia especial da minha vida. Mas antes desse dia, houve toda uma dinâmica, todo um movimento. Sara, a gente veio dormir aqui no nosso apartamento, estava todo mundo lá em casa, meus pais, os pais de Sara, eu e Sara, todo mundo dentro do apartamento grande como é, todo mundo reunido, junto, misturado, tá uns dormindo no quarto, outros dormindo na sala, outros dormindo no escritório, e beleza. Chega outro dia de manhã, dia do casamento, Sara vai de madrugada se maquiar, né? As madrinhas estavam lá se maquiando de madrugada, quem vinha para o casamento também estava nessa hora acordando, Sara já estava acordada, foi todo mundo se embora. Eu fico, até que chega um momento que o meu sogro ele fala assim, vou buscar Sara, vou buscar Leila, que é minha sogra, vai buscar a Leila. Meu sogro desaparece, some, não tem notícia nem do meu sogro, nem da minha sogra, nem da minha futura esposa, ninguém me responde nada no WhatsApp, e eu estou lá prontinho para o meu casamento, dentro do apartamento, sozinho, solitário. Nem Pandora, que é a cachorrinha da gente, estava comigo nesse dia. Eu estou lá solitário, esperando acontecer o dia especial do meu casamento. Mas meu sogro, sumido. Ninguém respondia o bendito WhatsApp, ninguém atendia uma bendita ligação e eu estou lá esperando. E o que foi que aconteceu? Pronto, arrebataram, tio Tamara foi arrebatado no meio do caminho. O que foi que aconteceu? Tia Leila, arrebataram o celular de tia Leila. O celular de Sara também. E começa nisso tudo. Aí vai aproximando, né? Casamento de 7h30. 7 horas eu estou pronto. Meu sogro foi buscar a minha sogra e voltar, percurso de 10, 15 minutos. Prontinho. Beleza. 7h15 ele me buscava, 7h30. No máximo eu já estava na igreja. Só que deu 7h05, 7h10, 7h15, 7h20 e ninguém me atende, nem meu sogro me dá notícia. Eu falo assim, 7h30 já não vai ser mais. E eu fico naquela, assim, eu vou andando? Não vou. Eu peço um Uber? Não peço. Meu sogro deve estar no caminho já voltando, está chegando. E fica aquele, está chegando? Não está. Chega, não chega. E eu esperando notícia de alguém. Ninguém me dá notícia. Do nada, 7h25 eu consigo contato com minha sogra. Tia Leila, tio Tamara disse que foi buscar a senhora. Onde é que a senhora está? Disse, não, eu estou aqui ainda na maquiadora. Fala assim, pronto, está ótimo então. Disse assim, e tio Tamário?
Aí ela fala assim, meu filho, mas tá tudo bem com ele. Eu disse assim, tudo bem com ele? O que foi que aconteceu então? Se tá tudo bem com ele? Eu disse assim, ele bateu o carro no meio do caminho. Eu disse assim, ele bateu o carro no meio do caminho? Foi, disse assim, ninguém pensou em me avisar. Eu disse assim, não, mas já foi resolvido, ele já tá indo. Eu disse assim, tá bom, ele já tá indo, não veio não. Tá? E eu tava lá em pé, e ninguém me falava, peço um Uber. Aí deu 7h29, eu disse, vou pedir um Uber. Peço Uber. Primeiro Uber rejeita, segundo rejeita, terceiro rejeita. Eu já estava na cabeça, vou a pé. E aí, finalmente, o quarto Uber aceita, tá lá. Foi o dia especial do meu casamento, até chegar aqui. A dinâmica que aconteceu para eu poder estar aqui naquele dia foi ação divina. Porque eu estava já assim, Senhor, toca o coração de qualquer motorista, né? Que o Senhor possa chegar com providência nessa ação, que não chova, que não faça muito calor, porque se nenhum Uber aceitar, eu vou a pé daqui para a igreja. E eu já estava nesse desespero, horário do casamento chegando, o Uber aceita. Entro no Uber, aí o cara vai, pega o primeiro sinal, fechado. O sinal abre, ele vai bem devagarinho. Segundo sinal, estava aberto, dava para ele ter passado. Amarelou, dava para ele ter passado. Ele espera fechar. Segundo sinal fechado, e eu dentro do Uber. Abre o sinal, ele sai bem devagarinho. Eu falo assim, eu disse, amigo, eu estou indo para um casamento, e o casamento é meu. Tem como ir um pouquinho mais rápido? Ele fala assim, e o casamento é seu? Eu disse, Ele disse assim, eu não sabia. Eu disse assim, não, tudo bem, mas tem como ir mais rápido? Ele fala assim, tem. Não adiantou de nada, veio devagar o restante do caminho todinho. Mas eu cheguei aqui e casei. Amém. Graças a Deus, aconteceu. Foi um dia especial na minha vida. Mas a dinâmica por trás de tudo isso foi caótica. Né? Uber não aceitava, meu sogro bateu o carro, minha sogra não chegava, a noiva não tinha notícia. Estava já caótico, mas teve toda uma dinâmica por trás disso tudo. Afinal de contas, cada dia especial em nossa vida, todo dia especial, preparado pelo próprio Deus, há um propósito para todo o percurso percorrido, até que isso se concretize. Há um propósito divino em cada coisa no meio do caminho, até que algo especial aconteça. Até Deus realizar alguma coisa, há um propósito para cada coisa, cada curva na estrada. Cada pedacinho que você teve que parar e começar novamente, cada pedacinho do caminho que foi uma ladeira subindo ou uma ladeira descendo, cada coisa que acontece na nossa trajetória, até que algo especial aconteça, há um propósito divino por trás de tudo isso. Não se admire se um dia Deus fizer você ir de um lugar para outro. Não se admire se algum dia Deus fizer você sair de sua cidade para ir para outra. Não se admire se um dia Deus fizer você deixar a sua casa, a casa de seus pais, para ir para outro lugar, morar sozinho, ou casar e morar com a sua esposa ou esposo, ou fazer qualquer outra coisa. Não se admire se um dia Deus lhe fizer sair de um lugar para ir para outro. Se na trajetória de sua vida, Deus lhe tirar de uma zona de conforto e lhe fizer se mover por um campo que você ainda não conhece. Não se admire se isso acontecer. Porque se isso está acontecendo, se é direcionamento de Deus, há um propósito divino em tudo isso. Certos movimentos e deslocamentos são necessários para que Deus realize os seus propósitos. Maria e José poderiam muito bem ter ficado no seu cantinho, na sua casinha, sem nada ter acontecido, mas havia lá um recenseamento, tinha que ir para lá, para a sua cidade natal, para a cidade do seu núcleo familiar, para que tivesse ali um censo sendo tirado, alguma coisa tivesse sendo feita, mas eu tinha que me deslocar até lá. E aí imagina aí, Maria e José andando, Maria grávida com a barrigona, né? Eu imagino lá, grávida já perto da luz, eles caminhando, não é nada fácil. Né? Quem é pai aqui sabe que não é nada fácil viajar com criança pequena, nem com mulher grávida. Agora, uma mulher grávida andando a pé, talvez num jumento, caminhando por todas essas longas distâncias, para chegar numa cidade natal de José e tudo isso, não era nada fácil, mas havia um propósito divino em tudo isso. Havia um propósito de Deus para que tudo isso estivesse acontecendo. Quantas vezes nossa zona de conforto já não nos prendeu quando Deus quis realizar algo na nossa vida? Quantas vezes nós já não ficamos presos à nossa zona de conforto quando Deus nos mandou ir para algum lugar? Quantas vezes a nossa zona de conforto já não nos impediu de experimentarmos as belezas e maravilhas do Senhor na nossa vida, simplesmente porque era bom demais estar onde já estávamos? Porque dá trabalho demais se mexer. Porque dá trabalho demais encaixotar as coisas, botar dentro de um carro de frete e ir para um canto que talvez eu não saiba nem como é que vai ser lá, nunca conheci na vida. É difícil demais tudo isso.
Dá trabalho demais tudo isso. Mas há um propósito divino em todos esses movimentos que Deus faz conosco em nossa vida. Viajar com uma mulher grávida, talvez um jumento e tantos utensílios não era nada fácil. Havia um propósito divinal em tudo isso. Deus nos permite andar, Deus nos permite nos movermos por onde quer que vamos, porque em algum momento o seu propósito será revelado. O quão disposto, meu irmão, você está de se mover, crendo que o Senhor fará alguma coisa? Até onde você está disposto a ir, sabendo que Deus irá caminhar ao seu lado? Meu querido irmão, até onde, até quanto você está disposto a deixar a sua zona de conforto para experimentar de um propósito divino na sua vida? Até que ponto você está disposto a ir? Até quando, meu irmão, a zona de conforto irá nos prender em nossas próprias vontades, irá nos impedir de experimentarmos os propósitos divinos e as vontades divinas para a nossa vida? Até que ponto a sua zona de conforto lhe segura? Até que ponto o seu sofá é tão confortável que os bancos da igreja se tornam desgastantes para a sua coluna? Até que ponto, por exemplo, a sua TV é tão grande e tão boa de imagem que vir à igreja e presenciar, estando presencialmente aqui, louvando ao Senhor e participando do culto ao Senhor, sua TV é tão boa que isso daqui se torna chato demais? Até que ponto, meu querido irmão, ver uma alma se convertendo é algo tão banal para você, que você já não se preocupa mais em pregar o Evangelho e clamar para que o Espírito Santo age na vida de pessoas não crentes para que essas pessoas se convertam? Até que ponto, meu querido irmão, a sua zona de conforto já lhe impediu de experimentar e de viver de acordo com o que o Senhor quer para a sua vida? Vamos para os versículos 4 e 5 do capítulo 2. Diz assim: ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. O versículo 4 ainda vai dizer assim: assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. O propósito do Senhor em cumprimento de uma de suas promessas é o que nós vemos acontecer nesses versículos. Uma coisa, meu irmão, que eu posso lhe garantir é de que nenhum propósito do Senhor é falho ou pode falhar. Nenhum propósito do Senhor ele deixa de existir em nossa vida. Nenhum deles. Mesmo quando nós damos trabalho, mesmo quando a nossa zona de conforto nos impede de naquele momento enxergar de que há um propósito divino nisso tudo, o propósito do Senhor ainda não falha. Em momento algum, Ele nunca falhará. Deus nunca irá falhar com as promessas que já fez. É difícil demais encaixotar as coisas, é trabalhoso demais ir de um lugar para outro, se mudar, se mover em nome de Deus, é difícil demais, Muitas vezes queremos ficar parados, sim. Muitas vezes queremos desistir e abrir mão de tudo isso, com certeza. Mas eu lhe garanto que mesmo que você não queira encaixotar as coisas, mesmo que você queira fechar seus olhos e os seus ouvidos para aquilo que Deus está ordenando na sua vida, ainda assim o propósito divino será cumprido. A missão divina não deixará de ser cumprida porque eu ou você tivemos preguiça demais, ou fomos preguiçosos e frouxos demais. A missão divina não deixará de ser cumprida porque eu e você não assumimos nosso lugar no reino de Deus. Ela não deixará de ser cumprida por isso. Deus cumprirá a sua missão e os seus propósitos, apesar de mim e de você. Apesar de nossos erros e de nossas falhas, Deus cumprirá o seu propósito. Nós não iremos frustrar os planos do Senhor. Nem mesmo Satanás irá frustrar os planos do Senhor. Deus e os seus planos não serão vencidos por causa de nossa preguiça, ou por causa até mesmo de nosso egocentrismo. Deus não sairá derrotado em momento algum, nem Ele, nem os seus propósitos. Você não quer encaixotar suas coisas e se mover em nome do Senhor? Beleza. Isso não fará com que os sonhos de Deus e os planos de Deus não se cumpram. Você está com a sua zona de conforto, já é grande demais e confortável demais. É suficiente para você? Beleza. Mas sua zona de conforto não será o suficiente
para deter a coragem e a disposição que Deus, por meio do seu Santo Espírito, dá aos seus santos servos. Seu sofá é confortável demais? Que seja. Outros irmãos estarão pisando em tantas pedras, num caminho tão difícil, por amor a Deus e obediência ao seu chamado. Sua TV é grande demais, bela demais, ultra 4K, sei lá, hiper mega, super tecnológica, que seja. Deus, por meio do seu Santo Espírito, irá trazer seus santos servos à sua presença para adorá-lo, independente de você. Sua roupa é bonita demais para manchar, seu sapato, seu tênis é bonito demais para se sujar, suas sandálias foram caras demais para que pudessem ser gastas, pouco importa. Outros santos servos de Deus gastarão suas sandálias por amor e obediência ao Senhor. O Santo Espírito de Deus irá capacitar cada um de seus servos a cumprir aquilo que o propósito divino está disposto e empenhado a fazer. Nós não seremos motivo da desistência divina ao cumprimento de alguma coisa. Nós nunca seremos. Nem eu, nem você, meu querido irmão. Deus tinha dado uma promessa a Davi, ainda no Antigo Testamento nós lemos isso. 2 Samuel 7,16 irá narrar como Deus diz a Davi, e como Deus diz a Samuel, de que o trono de Davi seria ocupado por sua descendência por toda a eternidade. De que o trono de Davi nunca seria extinguido. Havia uma promessa divina. No capítulo 1 de Lucas, nos versos 32 e 33, nós lemos assim, uma promessa acerca do próprio Cristo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Meu querido irmão, havia um propósito divino para a ida de José e Maria a Belém. Havia um cumprimento da proposta e do propósito divino e da promessa divina que o próprio Deus fez. Havia o cumprimento dessa promessa a ser realizada. Havia o cumprimento do propósito divino a ser realizado. A caminhada de a caminhada de José e Maria até a cidade de Davi não era em vão e não era algo por acaso. A sua caminhada, meu irmão, os locais por onde você passa, a sua vida, a sua casa, a sua família, não é algo tão banal. Nunca foi. Há um propósito divino nisso tudo. Os locais por onde você anda, meu irmão, os sinais em que você para, as esquinas, os cruzamentos que você passa, os supermercados que você vai, os estabelecimentos que você vai com a sua família, os seus momentos de almoço, café e janta ao redor da mesa. Tudo isso, há um propósito divino nisso tudo. As viagens que você fez, às vezes em que tantos militares de nossa igreja tiveram que ser transferidos de uma cidade para outra. Aqueles que vieram a Natal a trabalho, somente a trabalho? Não. Também há propósito divino. Tudo isso, meu querido irmão, a sua vida, há um propósito divino na sua vida. Tudo o que fazemos, tudo por todos os locais que nos movemos, todos os locais onde Deus nos coloca, tudo que Deus nos permite viver, tudo isso, todas essas coisas, há um propósito divino. Havia um propósito divino na viagem de José até Belém. Havia o cumprimento das promessas divinas. Em algum momento você ouviu Deus lhe fazer alguma promessa, lhe garantir alguma coisa? Meu querido irmão, pode ser que no cumprimento de tudo isso você já não esteja mais nem aqui nessa cidade. Pode ser que não seja na sua casa. Pode ser que seja em qualquer outro lugar. Deus cumprirá os seus propósitos, as suas promessas. Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele garante. Deus irá cumprir tudo aquilo que sai de sua boca. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não é homem para mentir. Ele não falhará naquilo que Ele já disse, em momento algum. O aviso do Senhor, o recenseamento, a ida até Belém, em tudo isso nós vemos o propósito do Senhor em cumprimento de sua palavra.
em cumprimento de sua promessa. Cristo não era tão somente o descendente de um rei humano. Ele era o Filho de Deus em forma humana. O seu reino não era tão somente humano, mas eterno e divinal. Ele não se assentaria em tronos humanos, mas no trono do universo. Não era governado e não seria o governador de um reino humano qualquer, mas um reino que ultrapassa as barreiras culturais, as barreiras linguísticas e étnicas. O Filho de Davi, o Messias prometido, o Cristo prometido pelo próprio Deus, aquele que viria para remir todos os humanos, aquele que viria para governar a todos nós, aonde o governo estaria sobre os seus ombros. Esse Cristo não seria um rei de reino humano, nem se assentaria em um trono humano, mas ele se assenta no trono do universo e reina com todo o poder e glória, todo o universo. Ele reina a nossa vida e a nossa existência de maneira soberana. Esse Cristo, esse mesmo Senhor que o próprio Deus já havia prometido. O reino de Davi não ficaria de fato desabitado e não ficou. Deus enviou o seu descendente, o próprio Deus encarnado, o Filho do homem, o servo sofredor, Cristo Jesus veio a nós. Ele enviou o seu Filho para reinar não somente sobre homens, mas sobre toda a criação. Não somente por um curto intervalo de tempo, mas por toda a eternidade. Não somente para dizer a mim e a você o que devemos fazer, ou o que devemos pagar, ou o que devemos obedecer como regras. Nada disso. Ele veio para ser um rei extremamente pessoal, que se preocupa com o seu povo e que habita no meio do seu povo. Não como um prefeito que não mora na cidade, ou um governador que passa mais tempo fora do que dentro do estado, ou um presidente que está mais interessado no bem dos povos ao redor do que o seu próprio povo, mas como um rei soberano e perfeito que se preocupa com o seu povo, habita no meio do seu povo, vive com o seu povo e caminha com o seu povo. Esse é Jesus, o Filho de Davi, aquele que ocupa eternamente o trono do rei, o trono do universo, o governante supremo. Querido irmão, você consegue ver o Senhor Jesus como rei? Você consegue imaginá-lo sentado em um trono glorioso? Você consegue ver o Senhor, imaginar o Senhor governando todo o universo e governando até mesmo a sua vida? Você consegue dizer sim a essa pergunta, a essas perguntas? Se sim, quem está sentado no trono do seu coração hoje em dia? Nesta noite, meu querido irmão, quem se assenta no trono do seu coração? Por acaso é esse mesmo Cristo? Por acaso é esse mesmo Jesus? Ou foi um Jesus que você criou à sua imagem e semelhança, à vista dos seus desejos e vontades, para que as suas promessas se cumprissem? Quem é o Jesus que se assenta no trono do seu coração? Sabe por que eu faço esse questionamento? E sabe por que eu quero que você pense nisso com muito carinho? Porque se nós falamos de um Cristo criado por nossa própria consciência, à luz de nossa própria vontade, e propagamos esse Cristo que nós criamos, nós não estamos vivendo de acordo com a verdade revelada desse Cristo e não estamos vivendo em adoração ao Cristo verdadeiro. O que nós estamos fazendo, na verdade, é propagar a nossa própria idolatria do Cristo que nós criamos, do Deus que nós fizemos, do Cristo que nós criamos para viver de acordo com o que nós queremos, das vontades que são nossas, que nós atribuímos a Ele. Se nós não vivemos crendo no Cristo verdadeiro e vivendo de acordo com a verdade verdadeira revelada a nós, do Cristo verdadeiro, diz para vivermos, o que nós estamos vivendo, na verdade, é uma grande idolatria. Quem é o rei que se assenta no seu coração hoje em dia? É o Cristo que governa o universo? Ou é o Cristo de sua cabeça que governa o seu coração e a sua vontade? Quem é o Cristo que nesse momento está sentado no trono do seu coração? Qual é a vontade que você segue e obedece? A vontade divina ou a sua vontade? Qual é a verdade que você propaga? A sua verdade ou a verdade do Cristo revelado? Quem está ocupando o trono do seu coração, meu irmão?
Pense nisso com carinho. Versículos 6 e 7. Nós temos algo muito belo nesse texto. Diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esses versículos revelam a glória da humildade de Cristo. Revelam o poder avassalador que exala da humildade que Cristo teve para conosco e que tem até hoje. O Rei nasceu em uma gloriosa simplicidade para nos ensinar, mais uma vez, que a nossa soberba não vale de nada. O Rei do Universo veio em tamanha simplicidade para nos ensinar, mais uma vez, meu querido irmão, ao nosso coração, que nossa soberba, que nossa vaidade, que nossa vontade, que nossos desejos, que nossa riqueza, nossos bens, tudo o que temos, não vale de nada. Nada, absolutamente nada, meu irmão. Diante dele, nada. Diante da riqueza dele, nada. Não vale de nada. O Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, veio até nós em uma gloriosa humildade. O próprio Cristo, o Messias prometido. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue crer que alguém tão glorioso e tão poderoso veio até nós em tamanha simplicidade? Você consegue imaginar a cena? Você consegue, meu irmão? Você tem ideia de que o próprio Deus se fez homem e veio até nós em humildade, em simplicidade? Você consegue imaginar essa cena? Diferente de nós, que vivemos como senhores de nossa própria vontade, governadores de nossas paixões e reis de nosso próprio coração, o Rei do Universo veio até nós em uma gloriosa humildade. Diferente da nossa vida, que queremos ser quem não somos, viver o que não fomos chamados a viver, ter o que não fomos chamados a ter, possuir o que não fomos chamados a possuir, diferentes de nós, o Rei do Universo, o Rei dos Reis, o próprio Deus, veio em uma gloriosa humildade. Em uma manjedoura, envolvidos em trapos, o Rei veio a nós. Em um local tão humilde, simples, envolto de pessoas simples e de animais, sem cerimônia real. O Rei dos Reis, o Filho de Deus, o próprio Deus veio até nós. Sem nada demais. Em um local extremamente simples, com pessoas simples, com animais à volta, o próprio Rei dos Reis veio até nós. Cristo Jesus veio até nós. Tem uma música, um worship aí da vida, que ele repete uns 3 trilhões de vezes. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som quando Deus desce na terra? Eu não sei, mas às vezes que Deus desceu na terra, né, que a revelação divina foi propagada aos seres humanos, era sarça pegando fogo, né? Então a gente vai imaginar o quê? Uma planta queimando, não sei, som de fogueira, animal mugindo quando Cristo nasceu, o quê? Qual é o som de quando Deus desce na terra? É o som da vida simples, é o som da simplicidade, é o som da gloriosa majestade de alguém que se fez homem e um homem simples, que não quis soberba, mas que quis ser simples. Como simples seres humanos, como simples pessoas, do Deus que se fez comum, do Deus que veio até nós como nós. Qual é o som de quando Deus desce na terra? É o som da simplicidade da vida, meu querido irmão. Vocês que já vivem a maternidade e a paternidade, é o som de quando seu filho chora. É o som de quando a sua mulher lhe manda lavar a louça, aos homens casados. Ao som de quando seus pais lhe mandam fazer alguma coisa, aos jovens e adolescentes. O som de quando Deus desce à terra é o som da gloriosa simplicidade e humildade.
Esse é o som de quando Deus desce na terra. É o som da vida comum. É o som da humildade de entendermos que Deus se fez homem. É o som da gloriosa presença divinal do ser eterno em nosso tempo, para que em nosso tempo possamos experimentar o convívio com o eterno, gozando das bênçãos que o eterno nos dá e esperando ansiosamente pelo momento da eternidade. A simplicidade se faz necessária nos nossos dias. Não a soberba do nosso coração, mas a simplicidade que o próprio Deus nos ensina. Deus deixou a sua glória nos céus e veio a nós. Meu irmão, Deus, o próprio Deus, nenhuma outra pessoa, não foi outra pessoa, não foi outro ser humano, foi o próprio Deus que deixou a sua glória nos céus e veio a nós, porque Ele insiste em alcançar vidas que estão despedaçadas. Deus deixou a sua glória nos céus porque Ele insiste em alcançar corações que estão quebrados, despedaçados. Deus deixou a sua glória nos céus porque Ele insiste em alcançar pessoas que estão perdidas, corações que estão esquecidos, porque Ele insiste em alcançar a mim e a você, vir de encontro ao nosso coração, para que possamos experimentar a restauração de nossas vidas em uma comunhão com Ele. Deus se fez homem para que todos os homens pudessem conhecê-lo mais e viver com Ele. O ser eterno se fez limitado temporariamente para que em sua temporalidade, aqui nesse momento, possamos agora ter a esperança da eternidade, porque o próprio eterno conquistou isso por nós. Por isso que Deus deixou a sua glória nos céus. Não porque precisávamos, ou não porque merecíamos, mas porque precisávamos. Deus deixou a sua glória nos céus e veio a nós porque insiste em alcançar vidas despedaçadas, insiste em alcançar os abatidos, em adotar os órfãos, cuidar das viúvas e enfermos. Deus insiste em alcançar os necessitados. Ele veio até nós porque insiste em alcançar nossos corações, não porque merecemos, mas porque necessitamos. Cristo veio até nós. O Criador e sustentador, o Filho de Deus, o Deus conosco, o Senhor da glória, o servo sofredor, o Salvador de nossas almas, o grande juiz, o libertador, Cristo, o próprio Deus, o Rei do universo, veio a nós. Não foi outro ser, não foi outro ser humano, mas o próprio Deus, que é eterno em poder e majestade, veio a nós. Ele veio alcançar o nosso coração, alcançar o seu coração, o meu coração, cuidar dos abatidos, trazendo força, cuidar dos enfermos, trazendo curas, cuidar dos órfãos, sendo um pai presente, cuidar das viúvas, sendo o noivo prometido. Ele veio para cuidar de sua igreja, Ele veio para cuidar de seus servos, Ele veio para ser o Senhor de nossas vidas e nos lembrar mais uma vez, mais um momento de nossa história, de que nós não estamos sozinhos e de que o nosso coração não foi abandonado. Deus veio a nós, o próprio Deus veio a nós, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o governador do universo. Ele veio a nós. Nosso coração agora pode descansar, sabendo que o próprio Deus está conosco. Em nossa enfermidade podemos descansar, porque cremos que Deus nos trará cura. Em nossa solidão podemos descansar, porque Deus estará conosco. Em nosso sofrimento podemos descansar, porque Cristo já nos deu a esperança de eternidade ao seu lado. Cristo já veio até nós. Ele já veio alcançar o nosso coração. Cristo insiste em vidas despedaçadas. Você crê que a sua vida agora está horrível e que, meu Deus, não há mais solução para nada. Cristo é a solução. E no final das contas, meu querido irmão, só vivemos o que vivemos, só nos movemos o tanto que temos que nos mover, só vamos para onde temos que ir, porque Deus nos direciona tudo isso e porque Deus nos permite viver tudo isso. Porque se não fosse pela permissão divina, o que Paul Washer escreve no seu livreto O Evangelho de Jesus Cristo, que a gente tanto estudou na nossa igreja, o que a gente vê nisso tudo era que a humanidade caminharia para uma autodestruição. Mas Deus, ao invés de deixar que a humanidade se despedaçasse ainda mais, veio até nós. Cristo veio até nós. Cristo nasceu. O dia mais importante da história não foi o dia do nosso casamento, do nascimento de nossos filhos, não foi o dia em que eu nasci, não.
o dia mais importante da história, foi o dia em que Deus se fez homem, veio até nós para alcançar o nosso coração e nos lembrar mais uma vez que a nossa soberba e a nossa individualidade não vale de nada e que em nenhum momento da história, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, seremos abandonados, mas que Ele estará conosco e cuidará de nós até que chegue o momento em que durante toda a eternidade estaremos ao seu lado, o contemplando. Essa é a grande esperança que nós temos, meu querido irmão. É porque Cristo nasceu, tudo mudou, até o nosso calendário. É porque Cristo nasceu, foi por causa de seu nascimento que tudo mudou. A humanidade continuou existindo por causa do próprio Cristo. Tivemos esperança por causa do nascimento do próprio Cristo. Foi porque Cristo nasceu que agora podemos olhar para a vida e para todas as suas desgraças e mazelas e achar nesses momentos a ação divina e a presença divina em nosso meio. Saber que não estamos sozinhos. Saber que mesmo se o meu pai me abandonasse, a minha mãe me abandonasse, os meus amigos me traírem, Deus estará comigo. Saber que mesmo nesses momentos de sofrimento, onde a minha alma está em pedaços, angustiada, o meu coração está quebrado, onde eu já não vejo mais expectativa em nada no ser humano, Deus está presente, me dando uma esperança que é certa. O momento de seu retorno e de sua volta. Uma das belezas desse texto, meu querido irmão, ouça bem isso. Uma das belezas desse texto é que mesmo que não tenhamos visto o rosto de Cristo em seu nascimento, com certeza o veremos em seu retorno glorioso, sentado em seu trono na eternidade. É saber que mesmo que não tenhamos visto o seu rosto em seu nascimento humilde e simples, mesmo que não tenhamos visto nesse momento, com certeza, meu querido irmão, nós não deixaremos de ver em seu retorno glorioso, no momento em que Ele voltará e nos levará para viver com Ele na eternidade. Nós não deixaremos de ver o rosto de Cristo, em momento algum. Você que me ouve nesse momento, você que veio aqui essa noite, como está o seu coração hoje? Como está o seu coração neste exato momento, meu amigo? Como está o seu coração em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida com os seus amigos, sua vida de estudante? Como é que está o seu coração nesse momento, meu amigo? Eu me preocupo com ele, sabe por quê? Porque o próprio Deus se preocupa com o seu coração. Deus veio alcançar o seu coração. Cristo nasceu. O próprio Deus veio até nós. Como está o seu coração, meu irmão? Como está o seu coração nessa noite? Como ele está vivendo? Sabendo que Deus quer alcançar o seu coração, como ele está? Como ele reage ao amor de Jesus Cristo? Como é que o seu coração, dentro dessa narrativa bíblica, estaria, meu amigo? Você que veio aqui hoje à noite, você que não tomou uma decisão por Cristo, ou você que já tomou uma decisão por Cristo, como está o seu coração hoje à noite diante do Senhor Jesus? Ele está como as hospedarias lotadas, que já não há mais espaço para o Cristo. Ele está como essas hospedarias que não há mais espaço para adentrar o Senhor glorioso, o Senhor do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como está o seu coração nesse momento, meu irmão? Ele está como as hospedarias lotadas sem espaço para o Senhor e Salvador? Ou ele está como uma simples manjedoura e como os simples panos que envolveram Jesus em seu nascimento? Como está o seu coração nesse momento? Ele está disposto a receber o Senhor? Ou ele está negando o Senhor por estar lotado demais? Como está o trono do seu coração, meu amigo? Quem se assenta no trono do seu coração? Quem governa o seu ser? Você é rei de si mesmo? Ou você entendeu que realeza faz parte de sua soberba e a esse trono há um rei soberano por toda a eternidade? Como está o seu coração nesse momento? Se há alguém entre nós que nesse momento gostaria de tomar a decisão, entendendo que o seu coração está como uma manjedoura, simples e humilde, mas que apesar de sua humildade, é nessa humildade, na verdade,
que você quer receber o Senhor como seu Salvador, levante uma de suas mãos, faça o sinal com uma de suas mãos, ou venha até aqui à frente. Há alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão? Há alguém entre nós que entende que o seu coração está disposto a receber o Senhor Jesus como Salvador? Há alguém entre nós? Não vou ser chato em insistir. Mas eu espero muito, meu querido irmão, que em sua vida, quando na sua jornada você for para um lado, para o outro, para frente, para trás, e já não souber mais o que está acontecendo, eu espero muito, meu querido irmão, que em todos esses movimentos, em toda essa dinâmica de sua vida, você veja o Senhor Jesus, e que você entenda que em tudo isso há um propósito divino. E eu espero, meu amigo, que se você não tomou essa decisão ainda, Deus lhe dê uma nova oportunidade, para que você o receba em seu coração, e que não somente isso, que o seu coração o envolva como seu Senhor e Salvador. Vou perguntar pela última vez, há alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão? Que levante uma de suas mãos. Não havendo, certo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e louvamos por esse dia. Senhor, agradecemos a Ti por essa oportunidade. E pedimos, ó Pai, que o nosso coração esteja sempre disposto a receber o Senhor como nosso Salvador. Diariamente, Senhor, que possamos nos voltar para Ti como Senhor e Salvador de nossa vida. Senhor, que diariamente o nosso coração reconheça a necessidade que o Senhor é em nossa vida, que nós somos dependentes do Senhor, que a busca por Ti deve ser constante. Senhor Deus, não nos deixe esquecer da gloriosa simplicidade e humildade que o Senhor demonstrou em vir até nós, alcançar o nosso coração. Senhor, não nos deixe esquecer que o Senhor insiste em vidas quebradas e que por mais quebrados que estejamos, o Senhor tem poder para nos restaurar. Senhor, não nos deixe esquecer que em nosso momento de solidão, o Senhor se faz presente. Senhor, não nos deixe esquecer que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que governa eternamente sobre toda a criação, sobre o trono do universo, e que, Senhor, em nossa vida, devemos, Senhor, estar em constante devoção a Ti. Senhor, que o Senhor nos dê força e o Teu Santo Espírito nos envolva para combatermos os ídolos do nosso coração, a idolatria que há em nós. Senhor, que em toda a nossa vida possamos ver a mão do Senhor sobre nós e entender que em tudo que vivemos, em tudo que passamos, há um propósito divino. Senhor, não nos deixe esquecer que o Teu nascimento foi o dia mais importante de nossa história. Que em tudo isso, ó Deus, o Senhor se fez homem para escrever uma linda história de amor. E que nessa história nós fomos alcançados e nos tornamos pertencentes diante do amor de Deus. Senhor, não nos deixe esquecer que em todos os momentos, ó Pai, o Senhor está conosco, sendo um Deus vivo, verdadeiro, fiel e bem presente. Senhor, essa é a nossa oração. Vá de encontro a cada coração, ó Pai. Alcance cada coração nesta noite. No nome de Cristo Jesus, nos envolva com Teu Santo Espírito. Nos convença de nossos pecados, nos leve, Senhor, a uma caminhada de transformação. Ó Pai, no nome de Cristo Jesus, nós Te clamamos que diante de nossa igreja, o Teu Santo Espírito possa se fazer presente, direcionando cada irmão, cada decisão, cada ação. Nos dê, Senhor, paixão por almas perdidas. Senhor, nos dê em nosso coração, coloque em nosso coração o desejo por alcançar almas necessitadas, porque entendemos, ó Pai, compreendemos e temos a certeza de que o Senhor veio até nós para alcançar os corações necessitados, e que há tantos corações ainda que necessitam do Senhor e que ainda não Te conhecem. Senhor, nós clamamos pela parte do corpo de Cristo que nesse momento se encontra sob perseguição. Clamamos, Senhor, para que tantos os perseguidores quanto os perseguidos tenham um encontro verdadeiro com o Senhor e caminhem com o Senhor. Senhor, clamamos pela vida dos perseguidores porque cremos que são pessoas que carecem de Tua revelação, ó Pai, como Salvador. E clamamos pelos perseguidos porque cremos que fazem parte do povo de Deus e que são pertencentes ao mesmo reino que nós. E que por isso, ó Deus, clamamos a intervenção do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre suas vidas. Tenha misericórdia e compaixão deles, ó Pai.
Traga encorajamento a cada coração dos nossos irmãos perseguidos. Traga, Senhor, força para tantos irmãos que nesse momento estão sob perseguição, sob violência, alguns sendo mortos nesse exato momento. Senhor, que o martírio deles não seja em vão, mas que o Senhor seja louvado pela vida de todos eles. Que nós, Senhor, como igreja do Senhor, possamos sentir a dor daqueles que choram nesse momento, possamos sentir o luto dos enlutados, que nesse momento, Senhor, nossa igreja, aqui nesse local, possa ser uma igreja global e entender que o Senhor do universo, que o teu reino se estende sobre toda a terra e que todas as etnias, todos os povos e toda língua, tribo e nação, um dia, Senhor, crendo em Cristo Jesus, chegarão diante do Cordeiro de Deus, exclamando e clamando e adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Pai, não nos deixe esquecer que por causa de Cristo, nada nessa vida mais importa, a não ser a vida com o Senhor e a glorificação do Teu santo nome. Pai, não nos deixe esquecer que porque Cristo nasceu, nós agora temos esperança e certeza de vida eterna. Senhor, conduza o nosso coração a um encontro verdadeiro contigo a cada dia que se passa. Que o nosso relacionamento com o Senhor seja verdadeiro, duradouro, e que possamos, ó Pai, no dia da eternidade, no dia do Senhor, estar diante do Cordeiro, o adorando. No nome de Cristo Jesus, assim nós te oramos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos participar desse momento das ofertas.